Meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra que cura. Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Glória a Deus, mais uma oportunidade que temos de aprender com o Senhor, né? Hoje será a última aula dessa primeira parte da matéria dispensações e alianças, ou seja, nós vamos hoje concluir o estudo da dispensação da promessa e vocês vão fazer a primeira prova com o conteúdo do início da matéria até o término da aula de hoje, certo? E aí depois, na próxima aula a gente dá início à segunda parte da matéria, onde vamos dar continuidade ao assunto, pegando da dispensação da lei até a dispensação do milênio. Vai ser o conteúdo da segunda parte. Então hoje nós estaremos concluindo essa primeira parte da matéria. Espero que você esteja sendo abençoado com as explicações que temos trazido aqui. E novamente digo, essa linha de raciocínio vai te ajudar a entender melhor as histórias da Bíblia. E Deus só vai trabalhar na minha e na sua vida de uma forma maior se a gente ler a Bíblia, ler as histórias da Bíblia. É através daquelas histórias que o Espírito Santo vai trazer mais revelação. Como também nós estamos aprendendo como Deus trabalhou em cada época da história para filtrar na Bíblia aquilo que é diretamente para nós. Claro que toda a escritura é para o nosso ensino, mas no que diz respeito a mandamentos, aquilo que é para a gente cumprir hoje na dispensação da graça. E também está trazendo uma base para que você entenda o estudo das profecias do tempo do fim. Quando tivermos essa matéria no final do curso, a penúltima matéria é onde nós vamos estudar sobre as profecias, a escatologia. E você vai ter uma base muito boa, vai entender muita coisa lá por estar fazendo essa matéria agora, tá certo? Então continua aí com expectativa no teu coração e evita estar se distraindo, evita estar pulando partes do vídeo, não faça isso. Na verdade é para você assistir o vídeo todo. Eu não estou aí com você, mas Deus está vendo. E Deus está vendo se você realmente está assistindo todo o vídeo, faz parte do regulamento do curso, ok? Você não pode estar pulando partes, mas você pode sim estar voltando àquilo que você achou interessante e quer fixar mais na sua mente, ou aquilo que você não compreendeu bem. Dá um voltazinho aí, vai ver novamente. Você tem 24 horas, O vídeo fica disponível 24 horas. Ok? E só mais um lembrete, evita estar estudando os conteúdos seguintes da matéria, pelo menos essa matéria, eu peço que você vá estudando conforme as aulas forem acontecendo. Você retorna, confere os versículos e isso vai fazer com que o Espírito Santo te dê mais revelação. E claro, se estiver tendo uma vida de obediência à palavra naquilo que já sabe e uma vida de oração em línguas, o Espírito Santo vai descendo ao seu nível e trazendo revelação para você. Nem tudo da palavra de Deus eu e você vamos entender na hora, mas a linha de raciocínio Deus vai entregar para aqueles que estão desejosos. E quanto mais a gente busca, mais a gente entende, tá certo? Então vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai amado, Pai justo, Pai querido, Deus vivo, todo-poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por mais uma aula, por mais uma oportunidade de poder ensinar a Tua palavra, Senhor, de poder transmitir aquilo que o Senhor quer que seja transmitido, o ensino da verdade, e assim aqueles que estão me ouvindo, me assistindo, possam ser edificados por essas informações maravilhosas. E eu também, Senhor, para que a gente possa entender e refletir na nossa vida, uma vida de fé, uma vida revelando o amor, dominando os impulsos da carne, revelando o fruto do Espírito. Ajuda-nos nisso, Senhor.
Eu te peço e te agradeço. Na autoridade do nome de Jesus, repreendo toda ação maligna querendo atrapalhar o bom fluir do Espírito Santo e declaro que o Espírito de Deus tem voz e vez para a honra e a glória do Senhor. Obrigado por tudo, meu Pai. Amém. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Deus é maravilhoso, irmãos. Então vamos continuar, Vamos continuar o estudo das dispensações e alianças. Nós falamos, sobre a dispensação da promessa, terminamos a do governo humano e começamos falando sobre a dispensação da promessa, mostrando que Deus, por várias vezes a humanidade de uma forma geral se rebelando contra o Senhor, então Deus decide criar um povo específico para por meio desse povo revelar a sua glória para que os outros fossem alcançados. E que povo é esse? Israel. Só que esse povo de Israel, ele surgiu de 3 patriarcas, Por isso que são os patriarcas: Abraão, Isaque e Jacó. E foi nesse período que esses 3 patriarcas viveram que foi confiada a dispensação da promessa. Ela é chamada de promessa porque Deus fez a promessa a Abraão, a Isaque e a Jacó, que a descendência deles, haveria uma descendência deles que iria ser abençoada e que por meio dela viria o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Então nós vimos algumas responsabilidades, na verdade vimos uma responsabilidade dessa dispensação, que foi uma responsabilidade exclusiva para Abraão e Sara, que era que eles precisavam perseverar crendo na promessa do nascimento de Isaque, para que assim surgisse a nação de Israel, pois foi de Isaque que veio a nação de Israel. Abraão e Sara, eles eram impossível, não havia nenhuma possibilidade, humanamente falando, deles de gerarem um filho. Mas, por causa da fé, da confiança em Deus, Deus manifestou o seu poder, e o seu poder foi manifesto, e eles puderam assim gerar o filho, Foi uma responsabilidade confiada a eles, e eles precisaram crer, não atentar para as circunstâncias, mas atentar para as palavras de Deus. E Deus fez com que Abraão tivesse condição de gerar o filho em Sara. Ambos estéreis, mas Deus vivificou a ambos. Aleluia! Glória ao Senhor. Então vamos ver aqui outra responsabilidade da dispensação da promessa. Essa aqui não exclusiva para Abraão e Sara, mas para todos os hebreus. A dispensação foi dada aos hebreus. Quem são os hebreus? Os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E também aos gentios, que são os povos não judeus, que fizessem o rito da circuncisão. Para eles foi confiada a dispensação da promessa. Então essa responsabilidade aqui é para todos. Oferecer sacrifícios de animais a Deus. Em Gênesis 22, versículo 13, a gente vê Abraão oferecendo sacrifício. Já em Gênesis 46, versículo 1, a gente vê Jacó ou Israel, os dois nomes para a mesma pessoa, também oferecendo sacrifício. Esses sacrifícios você vai ver que eles vão até a dispensação da lei, porque o homem era pecador e aqueles sacrifícios cobriam a natureza pecaminosa do homem, além de firmar a aliança inicialmente, mas cobria o pecado do homem, os sacrifícios seguintes, e tinham que ser feitos de tempos em tempos. É como que esses sacrifícios de animais tinham prazo de validade, então tinha que estar sendo sempre refeitos esses sacrifícios, ok? E também porque eles apontavam para Cristo, eles apontavam para aquilo que Jesus iria realizar. Por isso que quando João Batista vê Jesus, ele diz: eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, esse é um padrão estabelecido, ok? E por isso, uma responsabilidade da dispensação da promessa. Outra responsabilidade: fazer a circuncisão. Então a gente falou sobre a circuncisão na aula anterior. Hoje nós vamos explicar o que é isso. O que é fazer a circuncisão?
é a retirada da pele que cobre a parte sensível do órgão genital masculino, que é chamado também de prepúcio. Então é uma pelezinha que reveste, né, o órgão genital masculino e ela é retirada no ato da circuncisão. A circuncisão é justamente a retirada dessa pele e era uma ordem estabelecida por Deus para que os israelitas, os homens israelitas, pudessem ter uma aliança com o Senhor. E também os gentios que quisessem entrar na aliança com Deus tinham que praticar a circuncisão. Vamos ver aqui Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17, versículos 9 a 14. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E o homem incircunciso, ou seja, aquele que não tinha retirado a pele do prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Ok? Então, por que é que Deus exigia isso? Eu não tenho uma resposta precisa, mas eu creio que é o seguinte: é através do órgão genital masculino que sai a vida, né? Que sai o sêmen, que é semeado no útero da mulher. Então, dali sai a vida, fisicamente falando. Provavelmente representa Cristo, a fonte da vida, sendo ferido, né? O corte, havia derramamento de sangue, havia uma ferida, né? Havia um corte, um ferimento era feito, havia vazamento de sangue. Então provavelmente simbolize isso, mas eu não posso afirmar isso com certeza. Porém, era isso que Deus tinha estabelecido, certo? Que o israelita, ele tinha que fazer isso. Ele tinha que praticar a circuncisão, certo? Era um mandamento da dispensação da promessa. Observação: o mandamento da circuncisão foi mantido na dispensação da lei, ou seja, na dispensação seguinte, Deus mantém esse mandamento. Na dispensação da graça, graças a Deus que nós não precisamos nos circuncidar mais. A Bíblia fala que na nova aliança o circuncidar não vale muita coisa, mas o ser uma nova criatura. Ou seja, receber Jesus como Senhor e Salvador, espiritualmente na dispensação da graça, é a circuncisão. Agora, fisicamente e literalmente, isso era determinado, tanto na dispensação da promessa, como também na dispensação da lei. Como tem aí os textos, né? Levítico capítulo 12, versículo 3, tem a ordem expressa, já na dispensação da lei. E em Josué capítulo 5, do versículo 2 ao 7, a gente vê os israelitas na dispensação da lei, cumprindo o rito da circuncisão, certo? Continuando, outro mandamento da dispensação da promessa, que os hebreus tinham que cumprir: permanecer na terra de Canaã como peregrinos, crendo na promessa de Deus que no futuro receberiam esta terra como sua propriedade. Então todas essas passagens aí de Gênesis que está na sua apostila mostram Deus prometendo, em alguns desses textos prometendo a Abraão, em outros prometendo a Isaac e em outros prometendo a Jacó, lembrando que Abraão foi pai de Isaac e Isaac foi pai de Jacó.
Jacó foi pai de 12 filhos, que formaram as 12 tribos da atual nação de Israel, certo? Então, aí os textos mostram Deus prometendo que iria entregar a terra de Canaã para o povo, né? Só que haveria um tempo que isso iria se cumprir. Só que enquanto esse tempo não se cumprisse, os israelitas tinham a responsabilidade de viver na terra de Canaã, mas não como proprietários da terra, e sim como peregrinos lá, como estrangeiros e forasteiros. Então essa era a ordenança que Deus tinha dado para eles cumprirem na dispensação da promessa, que enquanto não se manifestasse, né, eles deveriam peregrinar na terra de Canaã. Observação: na época em que José, um dos 12 filhos de Jacó, era governador do Egito, houve um período de 7 anos de grande fartura na terra, e depois 7 anos de grande fome. Isso está escrito em Gênesis capítulo 41, do versículo 29 ao 31. E durante o tempo de crise, Deus permitiu que Jacó e seus descendentes habitassem no Egito. Gênesis 46, do 2 ao 4. Porém, após estes 7 anos, eles deveriam voltar a peregrinar na terra de Canaã. Ou seja, Deus prometeu que iria dar uma terra gloriosa para eles, um território onde a Bíblia fala figuradamente, uma terra que mana leite e mel, ou seja, uma terra próspera, uma boa terra de se viver. Deus tinha prometido para eles isso, mas chegaria o tempo do cumprimento dessa promessa. Enquanto era uma promessa, eles deveriam o quê? Peregrinar lá. Só que como houve esse período de grande fome, Deus permitiu que o povo de Israel fosse para o Egito. É tanto que o próprio José, ele foi levantado por Deus para isso. Por que é que José foi escolhido por Deus para ser governador do Egito? Porque justamente para manter a família dele viva. Porque se não houvesse isso, Israel e seus filhos iriam morrer e a nação de Israel ia acabar. E como é que o Messias viria? Então, dentro da providência divina, José vai para o Egito e lá, como governador, a influência que ele tem, ele consegue abrigar sua família na terra do Egito e eles não morrem de fome. Então, durante os 7 anos de grande fome, Deus permitiu que eles fossem, mas só durante o período de fome. Após isso, eles deveriam voltar para a terra prometida, tá certo? Em Gênesis 46, Gênesis capítulo 46, do versículo 2 até o versículo 4, vamos ver aqui. Do 2 ao 4, Gênesis 46. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. E disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Por que é que Jacó estava temendo? Porque havia uma ordem expressa. Só que Deus abre uma exceção por conta dessa crise. É quando Deus diz: pode ir. Versículo 4. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Ou seja, Deus fala que Jacó iria morrer na terra do Egito e José iria fechar os olhos dele, né? Na morte, ficou com os olhos abertos, José fechou os olhos dele. Então Deus já estava antecipando Jacó aí, com essas informações. Ok? Continuando, outro mandamento da dispensação da promessa: os descendentes de Abraão não deveriam se casar com pessoas de outras nações. Olha aí, isso é um mandamento expresso. Gênesis capítulo 24, do verso 1 até o verso 4. Vamos ver? Gênesis capítulo 24, do versículo 1 até o 4. E era Abraão já velho e adiantado em dias, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía:
põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Então, Isaque casa, com a prima dele, Rebeca, fica na mesma família, eles geram filhos, dois filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú não obedece essa ordem da dispensação da promessa e se casa com mulheres da região, porém Jacó sim obedece à direção que Deus tinha deixado. Em Gênesis 28, versículo 1, diz assim: E Isaque chamou a Jacó e abençoou-o e ordenou-lhe, disse-lhe: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Ok? Então Jacó realmente faz isso, Ele casa com as duas filhas de Labão, Lia e Raquel. Então ali eles não se casariam com pessoas de outras nações, era uma ordem expressa. Outro mandamento da dispensação da promessa: entregar os dízimos. Gênesis 14, do 18 ao 20, e Hebreus capítulo 7, versículos 1, 2 e 4, mostram que em determinado momento, Abraão, que ainda se chamava Abrão, ele entregou os dízimos a um sacerdote do Deus Altíssimo, chamado Melquisedeque. Então, a entrega dos dízimos, ou seja, de 10% da renda que ele tinha, daquilo que ele possuía, ele entregou a Deus, através do representante de Deus, que era o sacerdote. Em Gênesis 28, do versículo 20 ao 22, a gente vê Jacó se comprometendo a entregar o dízimo ao Senhor. Então, a entrega de dízimos não é apenas algo da lei, foi algo já da dispensação da promessa. Vamos continuar no próximo tópico. Observações. Primeira, não há registro na Bíblia sobre entrega de dízimos nas dispensações anteriores. Porém, isso não é suficiente para afirmarmos que foi a partir da dispensação da promessa que esse mandamento foi entregue. Ou seja, possa ser que antes já havia esse hábito, Deus já poderia ter revelado isso antes. Se Deus revelou antes, Abraão seguiu apenas aquilo que Deus já havia estabelecido. Se foi algo que foi estabelecido a partir da dispensação da promessa, então dali para frente o dízimo começou a ser válido como um mandamento do Senhor, certo? Segunda observação, estudaremos sobre o dízimo na matéria dízimos e ofertas. Continuando. Como era o relacionamento de Deus com o homem na dispensação da promessa? Diretamente aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e através deles Deus falava indiretamente aos outros homens. Então, havia um mediador. E quem era o mediador? Os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Para eles Deus falava diretamente, e para o povo através deles. E aí tem esses textos bíblicos, todos no livro de Gênesis, mostrando Deus falando diretamente com Abraão, com Isaque, com Jacó. Amém? Era direto com eles e indiretamente ao povo por meio deles. Continuando, observação. A regra do relacionamento de Deus com o homem na dispensação dos patriarcas era a que acabamos de estudar. Porém, houve algumas exceções, como podemos ver em Gênesis 16, do 7 ao 8, capítulo 20, versículo 3, capítulo 31, versículo 24, etc. Em alguns momentos específicos, Deus precisava tratar algo e os patriarcas não estavam próximos dessas pessoas, então Deus falou diretamente com elas, como foi o caso com Agar, em Gênesis 16, em Gênesis 20 com Abimeleque,
o rei Abimeleque, em Gênesis 31 com Labão. Eles não estavam próximos dos patriarcas e era algo que era necessário Deus tratar. Então Deus falou diretamente com essas pessoas, mas isso foi como uma exceção. É tanto que quando Abimeleque, né, Deus aparece para Abimeleque, Deus disse, olha, fale com Abraão, porque ele é profeta e ele orará por você e você será curado. Então Deus se utilizando do profeta, que era no caso os patriarcas nessa dispensação, para falar com as pessoas. Amém? Então vamos continuar, próximo tópico. Aliança feita na dispensação da promessa. Foi a aliança abraâmica, ou seja, vem da palavra Abraão, já está bem claro, né? Então a quarta aliança foi feita na quarta dispensação, é a aliança abraâmica, de Deus com Abraão e os seus descendentes, segundo a promessa, os israelitas. Então foi com eles que foi feita a aliança abraâmica. Abraão teve vários descendentes, mas só a linhagem de Isaac, foi com ela que Deus fez a promessa. Isaac teve 2 filhos, que gerou 2 povos. Esaú, que também era chamado de Edom, gerou o povo edomita. Jacó, que Deus o chamou de Israel, gerou o povo de Israel. Ok? Então, por meio da promessa, a descendência de Abraão, segundo a promessa, foi com eles que foi feita a aliança abraâmica. Vamos ver aqui Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, do versículo 7 ao 10. Disse-lhes mais, eu sou o Senhor, Deus falando para Abrão. Abraão ainda se chamava Abrão aqui. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse ele, Abrão pergunta a Deus, Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe, toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhes todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Então ele sacrificou todos esses animais que Deus mandou a Abrão trazer, que foi justamente para a aliança ser firmada, tinha que ter sacrifício de animal. Versículo 17 e 18. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Ou seja, ele partiu os animais e deixou as metades uma separada da outra, e o Senhor mandou fogo que passou por entre aquelas partes, representando que Deus aceitou o sacrifício e que Deus fez a aliança. Aí ele diz, olha, 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo, à tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Então, a Abrão e a sua descendência, Israel, a descendência segundo a promessa. Foi para eles que foi feita a aliança. Vamos ver, e claro, se os gentios se convertessem, ou seja, fizessem o rito da circuncisão, eles faziam parte da família de Abraão, ok? Vamos ver aqui, e por isso, membros também, participantes também da aliança abraâmica. Vamos ver aqui algumas bênçãos dessa aliança, começando pelas promessas. Primeira promessa, o surgimento da nação de Israel, vinda dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, que se cumpriu no final dessa dispensação. Ou seja, Deus prometeu que dele surgiria uma grande nação. Prometeu a Abrão, Gênesis 12. Vamos ver aqui, Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 2. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome,
e tu serás uma bênção. Então veja que ele disse que iria fazer dele uma grande nação. Aleluia! Então uma grande nação, o povo de Israel. Deus também fez essa promessa, né, em Gênesis, ele repete essa promessa várias vezes para Abraão, em Gênesis 13, versículo 15, em Gênesis 15, do 5 ao 6, também no capítulo 22, do versículo 15 ao 17. Já no capítulo 26, verso 24 e 25, a gente já vê Deus fazendo a mesma promessa já para Isaac, depois que Abraão morreu. Aí Deus agora faz a mesma promessa para Isaac, em Gênesis 26, do verso 24 ao 25. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Senhor, eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, armou ali a sua tenda e os servos de Isaac cavaram um poço. Então Deus faz a mesma promessa para Isaac. Também para Jacó, anos depois, em Gênesis capítulo 28, do versículo 10 ao 14. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus novamente faz a promessa para Jacó, dizendo que da linhagem dele viria o Messias e que também, né, surgiria a nação de Israel. Então essa promessa foi uma bênção da aliança abraâmica que se cumpriu no final da dispensação, como diz Êxodo capítulo 1, do versículo 1 ao 7, quando o povo de Israel já está no Egito, né? Quando eles já estavam no Egito, em Êxodo capítulo 1, do versículo 1 ao 7, diz o seguinte: Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa, ou seja, com a sua família. E aí ele vai falar o nome dos 12 filhos de Jacó: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Aser. E José já estava lá, totalizando os 12. Todas as almas, ou seja, todas as pessoas, pois, que procederam dos lombos de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Então se cumpriu a promessa que Deus fez aos patriarcas. E aquela família, aquelas 12 famílias vindas dos 12 filhos de Jacó, se tornaram uma grande nação. Amém? Outra promessa da aliança abraâmica: a nação de Israel tomaria posse da terra de Canaã, na qual estavam peregrinando. E aí estão vários textos onde Deus promete isso para os três, tanto para Abraão, como para Isaac, como para Jacó. Eu quero ler Gênesis capítulo 26, do versículo 1 ao 5. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito. Tá vendo? A questão da descida do Egito foi um caso isolado,
Mas o mandamento era não. Veja que anos antes com Isaac, Deus disse, não vá à terra dos filisteus, não vá ao Egito. Permaneça na terra de Canaã. Habita na terra que eu te disser. Versículo 3. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras. Por meio dela serão benditas todas as nações da terra, porque por meio da nação de Israel foi que veio Jesus, o Messias. Então, Deus prometeu, na aliança abraâmica era uma promessa, a posse da terra de Canaã para o povo de Israel. Continuando, outra promessa da dispensação, outra promessa da aliança abraâmica, justificar o espírito do homem e libertá-lo de todas as maldições. Gálatas 3, versículo 8, Gênesis 12, do 1 ao 3, 26, do 1 ao 4, 28, do 14 ao 13. Essas três referências de Gênesis fala Deus falando tanto para Abraão, como Isaac, como a Jacó, em tempos diferentes, que por meio deles todas as nações da terra seriam abençoadas. Gálatas 3:8 explica que isso quer dizer o quê? Que os homens seriam justificados pela fé por meio do sacrifício de Cristo. Ou seja, quando Deus estava dizendo para Abraão, Isaac e Jacó que por meio deles todas as nações seriam abençoadas, Deus estava dizendo, em outras palavras, que o Messias viria da linhagem deles para justificar o espírito daquele que cresce e libertá-lo de todas as maldições. Então era uma promessa. Promessa para uns e realidade para outros, da aliança abraâmica, longevidade, ou seja, viver por um longo tempo. Gênesis capítulo 27, versículos 7 e 8. Nestes versículos vemos que Abraão morreu em boa velhice, que quer dizer saudável, velho e cheio de dias, que quer dizer longevidade. Então a bênção da longevidade, ela não diz respeito apenas a viver muito, mas a viver muito com saúde. Foi o caso de Abraão. Também Gênesis 35, 28 a 29, fala de Isaac morrendo, né, em boa velhice. Gênesis 47, 28, Jacó morrendo em boa velhice. Gênesis 50, versículo 26, José morrendo em boa velhice. Então todos eles desfrutaram da bênção da longevidade. Enquanto eles eram jovens, era uma promessa para eles. Ao alcançar, né, a idade idosa com saúde, eles alcançaram a promessa. Se tornou uma realidade para eles. Agora vamos ver algumas bênçãos que eram já realidades na aliança abraâmica. Ou seja, que já estava disponível se manifestar no tempo presente para eles. Bênçãos materiais. A gente pode ver Gênesis 13, versículo 2, capítulo 26, do 12 ao 14, capítulo 30, do 41 ao 43, que tanto Abraão, como Isaac, como Jacó, eles eram abençoados materialmente. O problema não é ter bens materiais. O problema é não saber utilizá-los. É viver de ostentação. É amar o dinheiro. Isso você vai ter uma matéria específica ainda nesse curso, que é a matéria Prosperidade Bíblica, onde a gente vai estar explicando, né? Quando eu falo a gente, não quer dizer que eu vou ser o professor da matéria, mas eu me falo em nome de todos os professores da casa, tá bom? Então, na matéria Prosperidade Bíblica, a gente vai ser ensinado, você vai ver, né? Nós vamos falar sobre essa questão da bênção financeira, trazendo, claro, um equilíbrio, porque muita gente está levando a extremo isso e está trazendo danos ao corpo de Cristo, ok? Mas existe uma bênção material, uma prosperidade bíblica, e a gente vai estar explicando isso nessa matéria. Para eles era uma realidade. Tanto Abraão como Isaac como Jacó desfrutaram disso. Outra bênção que era uma realidade na aliança abraâmica, na dispensação da promessa na aliança abraâmica, era proteção.
Gênesis capítulo 15, versículo 1, Deus diz para Abrão: eu sou o teu escudo, ou seja, eu sou a tua proteção. Então havia proteção de Deus disponível. Também outra bênção que era uma realidade, vitória sobre os inimigos. Gênesis 14, do 12 ao 20, a gente vê uma passagem onde Ló morava na cidade de Sodoma e Gomorra. O rei de Sodoma e Gomorra se envolveu numa guerra, ele com aliança com outros reis, fizeram guerra com outros reis e perderam a batalha. Os vencedores levaram as pessoas cativas, presas, incluindo Ló. A notícia chega para Abrão e Abrão junta 318 homens da sua casa, vão lá e Deus dá vitória. Eles vencem o inimigo e resgatam todos, incluindo Ló e sua casa. Então havia essa bênção disponível. Eles lutarem fisicamente contra inimigos e vencerem esses inimigos. Era uma bênção disponível na aliança abraâmica. Continuando. Aí, antes de falar aqui das maldições, eu quero trazer uma observação. É interessante porque a luta no Velho Testamento ela era física. No Novo Testamento, não. A luta é espiritual. Por que é que houve essa diferença, pastor? Porque nas dispensações antes da morte de Jesus Cristo, os homens eles não tinham uma aliança plena com Deus, de ser nascido de novo. Eles eram escravos do pecado, então eles não tinham autoridade espiritual sobre Satanás. Por isso precisavam lutar fisicamente com os homens que o diabo usava para querer destruí-los. Porém, com a morte e ressurreição de Cristo, a nova aliança foi firmada, e com essa nova aliança o que acontece? Jesus vence o diabo e os demônios. Jesus os derrota e nos dá poder e autoridade para lutar e vencê-los. Por isso que hoje a nossa luta é espiritual e não mais física. E por isso que antes de Jesus os homens tinham que lutar com espada, guerra física, matar o povo inimigo para se defender. Era por causa justamente dessa questão da autoridade ainda não ter sido dada sobre a essência que era Satanás. Então eles tinham que enfrentar os canais usados pelo diabo para não morrer. E também para conquistar as bênçãos que estavam disponíveis para eles. Certo? Vamos ver aqui maldições relativas à desobediência de pessoas durante o tempo da dispensação. Então vamos ver algumas consequências que vieram aos desobedientes, não no final da dispensação, mas durante o período, ok? Sofrimentos de Ló, porque ele escolheu habitar num lugar cheio de pessoas más. Em Gênesis capítulo 13, do versículo 6 ao 13, até esse momento, Abrão e Ló, eles viviam juntos. Ló, sobrinho de Abraão, vivia junto, né? O pai dele tinha morrido, então Abrão como que adotou Ló para ele, embora Ló já fosse um homem casado. E como eles começaram a ter muitos bens, né, muito gado, ficou tendo dificuldade de ambos viverem juntos. Então Abrão chega para Ló e diz: qual o lugar que você quer ir? Escolha, que o lugar que você for eu vou no oposto, porque nós não temos mais condição de vivermos juntos por causa do gado que nós possuímos. Não dá para estar tudo junto. Ló escolhe as campinas, né, de Sodoma e Gomorra, que visualmente eram lindas e maravilhosas, ao invés do deserto que Deus tinha prometido a Abrão, que seria a terra prometida. Então Ló foca no quê? Na comodidade, no conforto, mas ele sofre consequências, porque aquele povo lá era um povo muito maligno. Em Gênesis 14, verso 1 e 2, e do versículo 11 ao 16, a gente vê Ló sendo preso e levado cativo por conta da guerra na qual se envolveram os reis de Sodoma e Gomorra. Em 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 7 a 8, a gente vê também o Novo Testamento falando sobre Ló, mostrando o sofrimento que ele passou. Eu quero ler esse texto aqui para você. Segunda carta de Pedro,
capítulo 2, do versículo 7 até o versículo 8. Deus livrou o justo Ló, né, da destruição de Sodoma e Gomorra, e livrou o justo Ló enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Então Ló já estava cansado, sobrecarregado, porque vivia no meio de pessoas muito más. A alma dele, a mente dele já estava cansada. Ele estava sofrendo, porque escolheu simplesmente algo bonito visualmente, mas não entendeu que a associação com pessoas malignas iria trazer malefícios para a vida dele, como de fato aconteceu. É o que diz, né? Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Então, o que ele presenciava e o que ele ouvia que as pessoas más faziam de Sodoma e Gomorra perturbavam ele. Ele ficava tenso com isso. Ele sofria na sua alma por causa disso. Outra maldição relativa à desobediência de pessoas durante o tempo da dispensação: morte física para os que não fizessem a circuncisão. Gênesis 17, versículo 14. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, ou seja, será morto. Quebrou a minha aliança. Outra maldição relativa à desobediência de pessoas durante o tempo da dispensação: havia desavenças entre Agar e Sara e entre Ismael e Isaque. Por quê? Por conta de um erro que Abraão e Sara cometeram. Antes de ter gerado Isaque, Sara, ainda chamada Sarai, duvidou que conseguisse ser mãe pelo fato de ser estéril, e por isso permitiu que Agar, a sua escrava, tivesse relação sexual com Abraão, ainda chamado Abrão, a qual engravidou e deu a ele um filho chamado Ismael. Essa história está registrada em Gênesis 16, do verso 1 ao 4 e o versículo 15. Só que aí houve desavença, porque não era o plano de Deus. Quando Deus falou que de Abraão seria gerado filho, claro que era debaixo da aliança do casamento. Deus não iria fazer fora da aliança de casamento. Então Abraão e Sara deveriam ter entendido isso, mas eles não compreenderam. E acabou fazendo algo que era um costume daquela época. Ela deu a serva para Abraão deitar com ela e gerou um filho. Aí a serva já começou a se achar importante. Já foi uma desavença. Lá na frente, mas aí ela sofre umas consequências. O anjo do Senhor vem, trata com Agar. Agar se submete à liderança da sua senhora. Nasce Ismael. Passam-se alguns anos, depois vem Isaque, que era o filho realmente da promessa. Ismael fica com ciúme e desmerece Isaque. Então tudo isso foi uma consequência por causa de um erro que Abraão e Sara cometeram. Continuando. Porém, o plano de Deus era que Abraão e Sara confiassem na promessa e gerassem um filho por meio do poder dele, como está escrito em Gênesis 15, 1 a 4 e também capítulo 18, versículo 10. Por causa dessa incredulidade, que depois Abraão e Sara conseguiram superar, glória a Deus por isso, né? Demorou muitos anos, eu não creio que precisava demorar tantos anos, né? Deus chamou Abrão, ele tinha 75 anos, Isaque só foi gerado quando Abrão tinha 100 anos, então foram 25 anos. Eu não creio que iria demorar isso tudo, mas por causa da incredulidade houve um atraso, mas Deus não desistiu. Abrão e Sara ficaram firmes depois e conseguiram reverter isso. Porém, a consequência ficou, é o que explica aí. Por causa dessa incredulidade, que depois Abraão e Sara conseguiram superar, houve desavenças entre Agar e Sara e entre Ismael e Isaque. Você pode ler depois, né? Gênesis capítulo 16, do versículo 4 ao 6, capítulo 21, versículo 9, e também Gálatas capítulo 4, versículos 22 e 29. Continuando. Observação.
Os patriarcas, isso aqui é muito importante, irmão, muito importante mesmo, atente bem, por favor. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó cometeram falhas, mas não quebraram a aliança com Deus, nem sofreram grandes consequências, porque não pecaram por maldade, mas por falta de conhecimento e entendimento da palavra, ou seja, pecaram por fraqueza. A gente pode ver em Gênesis 15, do 1 ao 6, neste texto vemos que Abraão duvidou do Senhor, porque estava crescendo na fé. É tanto que Deus tratou com ele para que ele cresça. Ou seja, você vai ver ali Abraão duvidando de Deus, dizendo: olha, Senhor, eu não tenho filho, o Senhor disse que grande vai ser o meu galardão, mas cadê meu filho? O servo nascido na minha casa é que vai ser meu herdeiro. Então Abraão duvidou do Senhor, mas isso não foi o suficiente para ele quebrar a aliança e trazer consequências sérias para a vida dele, porque Deus estava vendo o coração de Abraão, entendia a limitação dele e o ajudou. Aí é quando Deus diz: olha, Abraão, sai e olha para o céu e conta as estrelas, se você puder contar. Assim será a tua descendência, vai sair dos teus lombos. Então Deus o ajudou. Amém? Em Gênesis 12, versículos 10 a 13, também capítulo 20, verso 1 e 2, capítulo 26, versos 6 e 7. Analisando estes textos, eu gostaria que você analisasse-os depois, tá certo? Analisando estes textos, percebemos que Abraão e Isaque mentiram porque tinham medo de serem mortos, e isso por não terem crescido na área de confiar em Deus para ele protegê-los. Eles, por medo de serem mortos, eles acabaram mentindo em determinada situação que gerou um problema grande no sentido de diante das pessoas. Se eles confiassem em Deus, não iria passar nada por isso, porque Deus iria protegê-los da morte. Mas por não terem a fé naquela área, eles foram por um caminho de mentira e acabou tendo algumas dificuldades e alguns contratempos. Porém, nenhum desses pecados fez com que Deus anulasse a aliança, porque Deus ele julga o coração, irmãos. Ele julga a intenção do coração e ele julga o nível de crescimento que cada um de nós temos. Por isso que a gente não tem que estar julgando o próximo. Essa cadeira de juiz é Deus somente que está sentado, tá certo? Então, eles pecaram, a Bíblia é muito sincera em mostrar os erros dos homens de Deus, até para mostrar que só havia um perfeito, que era Jesus Cristo, né? Que todos eles falharam por causa de suas limitações, ou seja, por fraqueza. Eles não pecaram por maldade, no caso de Abraão, Isaque e Jacó. Por isso que Deus não anulou a aliança que tinha com eles, tá certo? Continuando. Decisão geral do povo de Israel no final dessa dispensação. Agora, vamos ver no término da dispensação da promessa, qual foi a decisão geral, né, do povo de Israel, já que a dispensação foi confiada a eles. Infelizmente, novamente, o homem falha, né, dessa vez Israel. Infidelidade, pois permaneceram no Egito após os 7 anos de fome. Ou seja, a ordem era clara. Eles tinham que peregrinar na terra de Canaã até chegar o dia que Deus iria entregar a terra para eles. Houve uma exceção durante os 7 anos de grande fome, até para que eles próprios fossem preservados vivos. E eles foram para o Egito. Só que o problema é que eles ficaram lá na zona de conforto. Não, aqui o faraó deu a terra de Gósen para a gente cuidar dos nossos rebanhos. Aqui a gente não precisa estar peregrinando de cá, botando nossas tendas num canto e outro. Não, aqui a gente pode ter casas de tijolos e ficar definitivamente aqui. A zona de conforto fez com que eles permanecessem lá. E aí onde eles foram reprovados na dispensação da promessa. E é isso que a gente precisa entender, irmãos. A gente trazendo para a nossa realidade. A gente precisa ficar com o que a palavra de Deus diz, mesmo que não seja muito confortável para a nossa carne. Como também aquilo que Deus tem tratado de forma personalizada, o plano dele personalizado para as nossas vidas, por mais que seja desconfortável em alguns momentos, mas a gente tem que ficar firme. Amém? Para que assim a gente permaneça na obediência
e Deus reverta o quadro negativo em positivo, certo? Infelizmente, os israelitas não quiseram ficar os 7 anos em obediência a Deus, voltarem a ser peregrinos na terra de Canaã. Eles decidiram ficar na zona de conforto. E aí foi onde eles sofreram mais ainda, veio a consequência que a gente vai ver já já. Então, juntando aí as passagens, né, de Gênesis 45, verso 6, capítulo 47, versículos 27 e 28, capítulo 50, verso 25 e 26, e Êxodo, capítulo 1, do 1 ao 6, juntando estas passagens, percebemos que os hebreus ficaram no Egito muito tempo, além do que foi permitido por Deus, sendo eles, por isso, infiéis à dispensação. Consequência vinda no período de juízo, que foi o período de acerto de contas dessa dispensação. O povo de Israel foi escravizado no Egito. Deus já havia revelado isso para Abraão muitos anos antes. Está escrito em Gênesis capítulo 15, versículo 13. Vamos ver aqui. Gênesis capítulo 15, versículo 13. Então Deus disse a Abrão: sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Certo? Então Deus já havia dito isso a Abrão. Vamos ver a explicação aí nesse versículo. Aí na apostila, perdão, ao lado do versículo. Este versículo mostra o Senhor revelando a Abraão, dentro da sua onisciência, ou seja, dentro do conhecimento que Deus tem de tudo e de todas as coisas, que o povo de Israel seria escravizado no futuro. Não era o que Deus queria, não, mas Deus já sabia que ia acontecer, e Deus, porque quis, aí não pergunte para mim por quê, aí é com Deus. Deus quis que Abraão soubesse que isso iria acontecer. Agora só aconteceu por causa da desobediência do povo. Salmo 105, verso 23 ao 25. Eu quero ler esse versículo. Salmo 105. Vamos ver aqui. Versículos 23 a 25. Diz assim: então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cão, ou de Cã, e aumentou o seu povo em grande maneira, e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Virou o coração deles, dos egípcios, para que odiassem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Então, isso está escrito também em Êxodo, capítulo 1, do versículo 8 ao 14. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Quando fala aqui que não conhecer a José, a palavra conhecer no hebraico, ela tem muitas traduções. E uma das traduções é reconhecer, no sentido de dar valor. E eu creio que é o significado aqui, porque o que José fez em prol do Egito foi algo tão notável que era impossível que um faraó seguinte não soubesse que José existiu. Não faz sentido. Então o sentido é que ele não levou em consideração os benefícios que José fez ao povo do Egito e se levanta contra os israelitas. É esse o significado. Então, levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramsés, os nomes das cidades. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam.
de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. Então eles foram escravizados, ok? Porque foram infiéis à dispensação. E o período de acerto de contas vai desde esse momento que eles são escravizados até quando Moisés vai lá no Monte Sinai e recebe a lei. Então isso dá centenas de anos. Então veja que um período de acerto de contas pode levar muito tempo. Aí é com Deus. Tanto as dispensações têm tempos distintos, como também um período de acerto de contas da mesma forma. Ok? Então aqui a gente encerra essa primeira parte da matéria dispensações e alianças. E estude o conteúdo do início da matéria até essa parte, para que você possa fazer essa primeira prova, né? Essa primeira prova dentro desse conteúdo que vai ser ensinado. A partir da próxima aula, nós iniciaremos a segunda parte da matéria, onde vamos aprender sobre a dispensação da lei, a dispensação da graça e a dispensação do milênio. E também aprenderemos sobre as alianças mosaica, na terra de Canaã, davídica e nova e eterna aliança. Amém? Espero que você tenha sido aí abençoado com essa aula e com essas aulas até aqui. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Dúvidas ou comentários a respeito da matéria, pode falar comigo no privado, tanto no WhatsApp como no Telegram, tá certo? Então, graça e paz, Deus abençoe a todos e até a próxima aula.